Meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos chegando aí com mais notícias do Flamengo. Demorei um pouquinho para postar o vídeo hoje aí, tá, nação? Tive um probleminha aqui no estúdio, mas já resolvi. Vamos passar as notícias aí sobre renovação do Neneca. O Flamengo já tá buscando a renovação do goleiro Neneca. Vamos estar comentando aí sobre o próximo jogo, Flamengo e São Paulo, quais jogadores devem estar disponíveis, temos novidades por aí. E vamos comentar uma peculiaridade aí sobre o nosso técnico Domenech Torrent. Então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like. Toca aí, meu parceiro. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Já tô ansioso, cara, pra esse jogo contra o São Paulo, 4 horas da tarde no domingo. Até porque amanhã já tem Internacional e Corinthians. E eu postei, rapaz, vamos torcer pro Corinthians. O rapaz comentou lá assim, no Twitter isso, né? Inclusive, os dois links do Twitter e do Instagram estão aqui embaixo. O rapaz comentou assim, tá louco? Tu acha mesmo que o Corinthians vai vencer o Inter, meu amigo? Fé, meu amigo. Nós temos que acreditar, velho. A gente não acreditou que o Sport seria capaz de tirar pontos do Atlético dentro da casa do Atlético? Não seria quase impossível isso acontecer? Aconteceu. Então a gente tem que torcer, irmão. Não pode ficar nessa, isso não vai acontecer. Vai acontecer sim. Corinthians 1-0, gol sofrido, meu irmão. Corinthians desde pequenininho amanhã. E vão pra cima do Internacional. Bom, mas comentando mais aí sobre o nosso Mengão, o negócio é o seguinte, gente. Dificilmente o Arrascaeta e o Diego vão jogar esse jogo aí de amanhã contra o Internacional. Eles estão trabalhando aí, inclusive, em dia de folga para se recuperar das suas devidas lesões. O Diego, eu não digo nem tanto que é recente essa lesão do Diego. Mas o Arrascaeta, cara, o Arrascaeta já não tinha jogado um jogo treino? No Ninho do Urubu, que meteu 5, 6 lá no Sub-17, inclusive, falaram aí que ele meteu uns 2 gols. O que aconteceu? O Arrascaeta, pra mim, é o principal jogador do Flamengo. É o jogador que mais dá passe decisivo no Campeonato Brasileiro, dado do SofaScore, né, um aplicativo aí que te dá todo tipo de estatística. Segundo o SofaScore, o Arrascaeta é o jogador que mais dá passe decisivo no campeonato. Então esse cara faz uma falta tremenda no time do Flamengo. E eu quero saber, o Pedro Rocha virou um mistério, né? Não sei se é o Domi que não tá usando, se ele tá indo mal nos treinos, porque virou um mistério. Desde aquele jogo contra o Bahia, que já deve fazer uns 2, quase 3 meses, que foi 5-3 Flamengo, o Pedro Rocha não é utilizado, né? Uma coisa assim, vai jogar contra o Bahia de novo, daqui a pouco no segundo turno, e o Pedro Rocha não é, né? Tem que ver o que está acontecendo aí no departamento do médico do Flamengo, que no ano passado se notabilizou por ser um departamento médico incrível, né? Recuperando, pô, Arrascaeta lesionou o joelho contra o Grêmio, e aí operou, e aí 20 dias depois já estava em campo, cara. Foi uma coisa assim realmente inacreditável a recuperação da Arrascaeta, e agora já se passaram 15, 20 dias, o Arrascaeta não volta a jogar. Realmente é muito preocupante, né? Mas comentando aí sobre o Gerson, gente, o Gerson não teve nenhum tipo de problema, ele foi apenas poupado nesse jogo contra o Atlético Paranaense e tende a ser a referência nesse jogo contra o São Paulo, né? Eu vou pedir o Domi, inclusive, que escale como meia ali, né? A gente sabe que o Gerson ele foi apelidado de Coringa, porque ele joga em várias posições, porém a gente tem o conhecimento, e agora o Domi também tem, de que ele rende mais ali centralizado, né? Ele destruiu, jogou pra caramba na partida contra o Internacional naquela posição e provavelmente vai ser escalado ali também. Porque o Gerson, cara, além dele ser um cara habilidoso, pra você jogar ali no meio campo, se você não for muito habilidoso, você tem que ter uma força física. O Gerson, ele une as duas coisas. Ele é habilidoso, ele tem talento, ele tem técnica para driblar os adversários e tem a força física, porque vem 2, 3 adversários roubar a bola dele, ele abre aqueles braços, abre o leque, aquela asa dele lá, ninguém consegue roubar a bola dele. Realmente é algo impressionante a condição física do Gerson, e por isso que ele foi poupado diante do Atlético Paranaense, porque ele depende da sua condição física, tá no ápice para ele render o máximo possível. Ele deve ser referência aí contra
o São Paulo. Outros jogadores que existe a possibilidade do Gabigol retornar contra o São Paulo, existe a possibilidade do Rodrigo Caio retornar contra o São Paulo, então a gente pode ter um Flamengo mais encorpado para esse jogo contra o São Paulo. E se eu não me engano, a última vitória do Flamengo sobre o São Paulo, se eu não me engano, tá? Eu posso estar falando abobrinha, posso estar falando besteira, foi Flamengo e São Paulo na Ilha do Urubu, que o Guerreiro fez um gol de falta. E depois foi uma série de empates, né? Ano passado aquele 0x0 no Maracanã, e teve o 1x1 lá no Morumbi, quando a gente foi com um time recheado de garotos. Então, salvo engano, a última vitória do Flamengo foi essa. Então a gente precisa vencer o São Paulo logo para parar com essa bobeira de que não vence o São Paulo, só empata. Enfim. Cara, agora uma coisa que eu queria comentar aí com vocês, cara, que eu acho bem bacana, tá aqui, ó. Domenech faz estudos para entender mais sobre o Flamengo. Em uma ida ao Maracanã, o técnico pediu uma aula sobre o comportamento da torcida e quis saber como os torcedores se distribuíam nos setores. Cara, eu acho bem bacana isso, sabe? O cara vem aqui no Brasil, aí ele faz questão de aprender o idioma para respeitar a nossa língua, respeitar a nossa cultura. E aí ele quer saber mais sobre o Flamengo, como a torcida se comporta nos setores do Maracanã. Eu acho, sinceramente, que ele tá curioso, sabe? Para saber. Eu acho que ele não tem noção, sabe? O Domenech, ele não tem noção, tá? Do que é a torcida do Flamengo, né? Eu não tô dizendo que ele é um cara que desligado do mundo, mas é que não tem torcida no estádio. Então fica aquela coisa vazia, aquela coisa fria, né? E aí, cara, eu torço pra essa vacina vir logo, porque, cara, o dia que ele vê o que é aquele Maracanã lotado, com 60, 70 mil pessoas ali, cara, ele vai ficar maluco, velho. Ele vai ficar maluco. Aquilo ali é algo surreal que eu tô sentindo, muita falta de viver, cara. Porque é algo que você senta ali no estádio do Maracanã, você se sente em casa, sabe? Tu sente uma vibe, energia boa, positiva, assim, uma alegria, assim, sabe? Indescritível, cara. Eu tô torcendo muito, né? Para que acabe logo esse raio desse vírus aí pra gente voltar ao estádio, que sem dúvida tá fazendo muita falta ao Flamengo. E outra coisa que eu queria comentar, antes de falar sobre a questão da renovação aí do Neneca, uma coisa que as pessoas pouco falam, que é a utilização da base pelo Domi. Cara, eu sei que teve a questão do Covid, ele teve que mesclar os jogadores ali, mas só para vocês terem noção, se liga nessa informação. O Domi já utilizou cerca de 17 jogadores formados na categoria de base do Flamengo. Isso não é só por Covid. O cara gosta de trabalhar a base. O cara gosta de desenvolver os jogadores. E isso é muito... Só quem ganha com isso é o Flamengo. Tanto dentro de campo, tecnicamente, tanto numa venda. Porque quanto mais você utilizar, quanto o jogador da base melhorar, mais caro o Flamengo vai vender, mais dinheiro o Flamengo vai ganhar e mais a gente vai poder investir no nosso time. Então, isso é realmente muito importante, cara. Esse trabalho do Domi nas categorias de base do Flamengo já utilizou cerca de 17 jogadores. Algo realmente louvável, né? A gente critica tanto, mas quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar também. E já que a gente entrou nessa questão de camisa, né? Por mais que a gente viva uma pandemia, a gente sabe todos os efeitos da pandemia, que ela causa, principalmente efeitos financeiros, né? Tá aqui a informação, ó. Apesar de crise, Flamengo aumenta faturamento com a camisa. O aumento na receita passa por mudanças nos patrocinadores, a começar pelo Master, que saltou de 15 milhões para 32 milhões. Aí quem postou foi o Fla Resenha, tem até a assinatura aqui do Jorge Nicola, mas aí isso aqui é verdade, tá, gente? Não querendo desvalorizar o Jorge Nicola de forma nenhuma, mas é complicado, né, cara? É complicado, né? Gabigol vai pro Leicester, aí... Enfim, vamos lá, com todo respeito ao profissional. Comentando sobre o Hugo Neneca, rapaziada. O negócio é o seguinte, Flamengo já estuda novo contrato e aumento para a Neneca. A diretoria entende que é natural um aumento como reconhecimento pela boa performance e até mesmo para aumentar a cláusula de rescisão. Exatamente, cara. O Neneca, ele merece sim um aumento, tá? Informação aí do Caê.
Até, ele já tem contrato com o Flamengo até 2023, mas o Flamengo quer renovar esse contrato até 2025, né? Já para se respaldar ali, né? Ele que tem a cláusula de rescisão, acho que é de 40 milhões de euros, o Flamengo já quer aumentar, né, essa cláusula de rescisão aí, porque sabe o grandíssimo goleiro que é o Neneca. Então vamos ficar atentos também às informações do Hugo Souza, o Neneca. Essas foram as informações do Flamengo. Se inscreve no canal, botãozinho vermelho, aciona o sininho da notificação, amassa o like, me segue no Twitter, me segue no Instagram. Os dois links aqui, ó. O primeiro comentário fixado no vídeo. Valeu? Mais tarde tem outro vídeo, hein? Tamo junto, saudações rubro-negras.